Bem-vindos ao Polo Norte, mais uma missão, mais uma revisão dos temas da semana, que esta semana nem sempre foram muito benéficos para o Norte, nomeadamente em dossiês como o aeroporto Osuru. Connosco hoje para falar do futuro, esperemos desse Porto de 2013 e dos outros anos que virão por aí, temos Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, mas também, e os comentários habituais e a conversa também de Manuel Carvalho, diretor adjunto do Público, e José Mendes, professor universitário. Bem-vindos a todos, bem-vindos a vocês aí do outro lado. E eu começava a conversa por lhe perguntar, se quiser até em jeito de provocação, se, como candidato, tem a noção da dificuldade que muitos apresentam, que é candidatar-se como Menezes. Estou-me a lembrar de uma entrevista que deu há pouco tempo ao Jornal de Notícias, em que quase metade da entrevista era ocupada com perguntas sobre aquilo que o outro candidato tinha lançado para a discussão pública. Sabe que eu posso controlar as respostas, as perguntas não estão no meu domínio, tem que ser, enfim, são da responsabilidade de quem as faz. Mas eu devo dizer sobre esse aspecto que eu estou muito tranquilo, eu acho que eu sou o candidato que o Porto precisa para o futuro. E, aliás, enfim, podemos discutir a natureza desse passado, mas talvez o outro candidato tenha mais passado do que eu. Agora, mais futuro, eu não tenho dúvida nenhuma que é a minha proposta que tem mais futuro. Mas não há assim uma espécie de sombra, tendo falhado, inclusive, a coligação de esquerda, não coloca a fasquia da luta eleitoral complicada para um candidato que não tem essa coisa de ter do outro lado do rio uma obra, ou pelo menos um reconhecimento mais próximo dos cidadãos? Tem tempo para ganhar essa notoriedade? Eu nunca tive a convicção de que um combate eleitoral no Porto era uma coisa fácil. Eu não me candidatei a um percurso de rosas, a um percurso simples. Eu candidatei-me a um percurso que eu sabia que era exigente, com a convicção de que as pessoas do Porto precisam de mudar o estilo de fazer política na cidade e que essa é a proposta política que eu tenho. E eu estou convencido que é a proposta política que vai ser bem sucedida, mas enfim, isso será visível ao longo dos próximos meses, espero eu. Eu estou muito confiante que o povo do Porto sabe fazer as escolhas certas e que não quererá escolher soluções políticas do passado em detrimento de uma proposta de futuro que é aquela que eu apresento. Não, Pizarro, mas olhando para a questão da esquerda, que eu lhe também tentava lançar o anzol, e se calhar passando um bocadinho pela realidade só do Porto, olhando até para o panorama nacional, é complicado à esquerda traçar pontos, e falo obviamente entre o PS, o Bloco e o PCP. Há razões históricas para isto? Sim. Há falta de protagonismo? Claro que há, algumas até muito antigas, mas eu devo dizer que eu não dou esse combate por encerrado. Eu tenho a convicção de que é possível construir uma coligação de esquerda no Porto. Aliás, uma coligação que vai além das forças políticas tradicionais. Claro, não há coligação sem o PCP e sem o Bloco de Esquerda, mas há outras forças de esquerda e de centro-esquerda no Porto, outros movimentos que se podem associar a este esforço que eu estou a fazer. Eu não dou esta luta por encerrada, porque eu acho que até agora houve, da parte de quem rejeitou essa solução, uma expressão genérica que não tem a ver com as propostas em concreto. Eu acho que as pessoas têm que ser confrontadas. O que é que nos divide em concreto? Vamos ver ponto a ponto. Isto não pode ser feito na base de um preconceito. Eu acho que as dificuldades, porque passa o país e porque passa o Porto neste momento, são de tal modo grandes que precisam de romper com aquilo que são os estereótipos normais do discurso político e precisam de uma aproximação efetiva entre as pessoas. Mas está difícil. Claro que está difícil, mas a dificuldade não diminui o meu empenho e não me diminui aquilo que é o grau de prioridade que eu atribuo a esse esforço que continuarei a fazer. Portanto, eu não farei um discurso contra o discurso dos que fazem o discurso contra mim. Isto já está uma frase muito, muito complicada. Eu farei, ao contrário, o esforço pedagógico de procurar chamar a atenção para a necessidade de encontrarmos o ponto de convergência. Eu sei que uma parte da esquerda, a esquerda do PS, define constantemente como seu inimigo principal o PS. Mas talvez as circunstâncias de dificuldade que nós hoje todos vivemos, e eu digo nós hoje, todos os que acreditamos numa causa de progresso, numa causa de maior igualdade entre o mundo do trabalho e o mundo das empresas e dos empregadores, todos os que acreditam num Estado social, possam encontrar pontes de aproximação em vez de estarem sempre à procura das coisas que existem, que nos dividem. O meu argumento é, à escala da governação autárquica do Porto, as coisas que nos unem são muitíssimo mais que aquelas que nos dividem e é até difícil encontrar coisas decisivas que nos dividam. Antes de lhe perguntar algumas ideias essenciais que tenha para a cidade, queria lhe perguntar duas questões rápidas que têm animado esta pré-campanha, se quisermos. Uma, a possibilidade de termos ainda mais um candidato, que seria Rui Moreira, olha para isso com naturalidade. O que é que pensa que poderá acontecer? Seria uma divisão de um eleitorado à direita ou de um eleitorado ao centro?
Eu acho que o Dr. Rui Moreira é uma grande personalidade da vida do Porto. Eu tenho muita consideração por ele, nem sempre estou de acordo com ele, e ele também seguramente nem sempre está de acordo comigo, mas a verdade é que ele tem um percurso de vida cívica e de intervenção na cidade que é um percurso indiscutível em defesa do Porto e em defesa do Norte. Enfim, eu, sob esse ponto de vista, achava que a participação dele era bem-vinda e, claro, tenho sempre a expectativa de que a participação dele possa, desse ponto de vista, ser clarificadora no plano eleitoral, porque há qualquer coisa de estranho em que um eleitor, ainda que seja de direita e que não se possa rever no meu projeto político, que tenha votado no Dr. Rui Rio, possa agora votar no Dr. Menezes. Há qualquer coisa, esse eleitor terá que ter um problema com a sua própria memória das convicções para poder fazer esse percurso, e desse ponto de vista o aparecimento de uma candidatura que permitisse canalizar esses votos poderia ter o interesse, não apenas o interesse eleitoral, mas o interesse de animar um debate autárquico no Porto que fosse mais elevado e mais consentâneo com os problemas reais que a cidade tem que enfrentar, e não apenas com um conjunto de chavões que, devidamente escalpelizados, não terá nenhum sentido. Falou aí do Rui Rio, algumas pessoas têm levantado o sobrolho quando veem alguma proximidade entre o candidato do PS e aquele que foi no passado, durante três mandatos, o rosto da direita no Porto. Chegou Sim. até na tal entrevista ao JN a falar da possibilidade de um projeto emblemático de Rui Rio, como eram os carrinhos, ou as competições na Boa Vista, se manter como era o Pizarro. Não tem medo que essa proximidade, que se percebe de alguma forma tática, a Rui Rio, lhe venha prejudicar lá à esquerda? Não tem nada de tático. Aquilo que me divide profundamente da gestão autárquica do Dr. Rui Rio é aquilo que o Dr. Rui Rio não fez. E no que ele fez, ainda consigo encontrar uns pontos de aproximação. Olha, eu estou de acordo com a gestão rigorosa das finanças da Câmara e com uma Câmara que paga as contas a tempo e horas. Eu estou de acordo com as obras nos bairros camarários. Eu sou muito mais ambicioso, porque eu acho que estas obras não venceram o problema essencial. O problema essencial é o estigma entre os bairros camarários e a cidade, que no caso do Porto é muito marcado, até porque a presença dos bairros camarários do Porto é muito grande. Eu estou de acordo com as poucas iniciativas de reabilitação urbana e de animação da cidade que a Câmara fez. Eu tenho uma ambição muito maior que a ambição do Dr. Rio e uma percepção da participação dos cidadãos muito, muito maior. Portanto, e devo dizer até que beneficio de uma facilidade, é que eu, estando de acordo com aquilo que o Dr. Rio fez, consigo estar de acordo com relativas poucas coisas e concentrar-me no essencial, que é o que é preciso fazer a mais. Nesta pré-campanha também tem sido tema a questão dos 3 mandatos, de impedirem ou não a candidatura de Luís Filipe Menezes no Porto. Vai tocar nessa tecla? Não, seguramente que não. Eu acho que esse assunto existe. A minha preocupação não se dirige sequer especificamente a este caso. Eu acho que é importante que o país tenha consciência clara do que é que vai acontecer nesta matéria, porque eu tenho uma interpretação. Eu acho que a lei é até literal e impede as candidaturas de quem já foi eleito em 3 mandatos consecutivos. Eu era deputado na altura em que esta lei foi aprovada. Eu sei o que é que votei, enfim, mas está lá escrito. Mas a minha preocupação suplanta este assunto. Eu, quando apelo a uma clarificação, nem sequer me exprimo em matéria do que é que deve ser clarificado. Qual é o sentido dessa clarificação? Eu acho que não há coisa pior para a vida pública e para aquilo que já é hoje o desprestígio da classe política, como haver decisões judiciais diferentes conforme os círculos. Isto é, nos casos, os juízes aceitarão as candidaturas por fazerem uma interpretação da lei, noutros casos não aceitarão por fazerem outra interpretação da lei. Eu acho que isso é, do ponto de vista democrático, insustentável. E o que eu digo é, isto tem que ser posto a claro para que todos concorram com as mesmas regras. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, mas que é uma opinião que eu percebo que possa ser hoje entendida como, enfim, limitada, porque parece que eu me estou a referir ao assunto de Gaia e do Porto. Eu não me estou a referir a esse assunto. Eu acho que é bom que haja renovação na vida política portuguesa, que as pessoas mudem e que é bom os mecanismos democráticos que, num país como o nosso, impeçam que, a partir do poder, o próprio poder se perpetue. Nesse sentido, eu sou completamente favorável à limitação de mandatos. Mas esta é uma questão abstrata que não tem a ver com esta candidatura em concreto. Eu já era completamente a favor disso quando, em 2006, votei a favor de uma lei de limitação dos mandatos, sabendo que muitos camaradas do meu partido, muitos presidentes de Câmara, aliás, alguns dos quais muito qualificados do PS, eram completamente contra essa lei de limitação de mandatos. Eu acho que, no caso concreto do nosso país, onde infelizmente, fenómenos de caciquismo ainda conseguem ter
uma força muito grande e conseguem ter sucesso na perpetuação, na autoperpetuação dos presidentes de Câmara, eu acho que é muito positivo que exista a lei de limitação de mandatos e sou a favor da lei de limitação dos mandatos. Uma lei de limitação dos mandatos que afinal não se aplica é igual a coisa nenhuma. Mas enfim, isso é agora o meu ponto essencial é isto tem que ser clarificado. O que não pode chegar-se é junho ou julho do próximo ano e poder haver decisões judiciais num sentido ou no outro. Quer dizer, isto tem que ser tornado claro e, aliás, por isso eu acompanhei com interesse uma iniciativa que o PSD, entretanto, decidiu retirar, que visava, na Assembleia da República, clarificar o sentido da lei da limitação de mandatos. Ora, se o próprio PSD considerava, há 2 meses atrás, que era preciso clarificar, é porque, de facto, a dúvida existe e é legítima. E sem saber ainda se os meus companheiros de programa têm alguma pergunta para lhe fazer, eu fazia-lhe uma última neste sentido. Então faz tu primeiro. Não, gostava do apoio à política da Câmara Municipal para os bairros municipais, em concreto para o Aleixo. Também apoia? Eu apoio, vamos ser claros, eu apoio as obras que foram feitas nos bairros. Eu acho que era preciso fazer mais. Eu acho que, por exemplo, essas obras melhoraram a qualidade de vida das pessoas que moram nos bairros. Isso, do meu ponto de vista, é positivo e significaram uma atenção. Eu acho que é difícil discutir política social com pessoas em cuja casa chove. Não, mas aquilo que fica de emblemático são as demolições, não é mais do que as obras. Não, eu acho que isso, apesar de tudo, é uma visão do assunto. Eu não estou de acordo com a estratégia da Câmara, nem para o bairro do Aleixo, nem a que foi seguida no bairro de São João de Deus. Aliás, são estratégias que, se visavam resolver problemas, criaram problemas também tão grandes como aqueles que visavam resolver. E eu percebo a dificuldade de intervir num bairro social que tem a conformação urbana do Aleixo. Um bairro constituído por torres de 13 andares, muito difíceis de controlar do ponto de vista mesmo da segurança e do combate ao tráfico de droga, que foi, aliás, o pretexto usado pela Câmara para demolir o Aleixo. Mas também percebo a perversidade da opção que foi tomada. Primeiro, ao demolir o bairro, dá-se a entender que todos os moradores estão envolvidos nesses fenómenos que são fenómenos de marginalidade e de criminalidade. Ora, isso é completamente falso. A esmagadora maioria das pessoas que moram no Aleixo são trabalhadores, pessoas sérias, são famílias honradas que não mereciam ser tratadas assim. E o segundo problema é que por trás disto está sempre que os terrenos melhores do Porto, os terrenos da zona ocidental, os terrenos voltados para a margem do Douro, acabarão por ser destinados à habitação privada das pessoas com maiores recursos económicos e a ideia de que, afinal, as pessoas que moram na habitação social têm que ser desterradas para os bairros mais periféricos do Porto. Eu não estou nada de acordo com essa opção, porque eu sou a favor de uma cidade de penetração entre os diferentes grupos sociais e não de uma cidade de segregação entre as pessoas conforme o seu nível de rendimentos. Mais uma pergunta, pode ser? Se concorda com a política cultural? Não, isso é uma desgraça, mas qual política cultural? Esta Câmara, se há erro que esta Câmara cometeu, foi precisamente o erro de considerar que a cultura era adversário de uma política pública do Porto, quando, ao contrário, não há nenhuma possibilidade de afirmar o Porto no contexto regional e no contexto nacional e de promover a recuperação económica do Porto, que é, do meu ponto de vista, a principal prioridade de uma qualquer Câmara de Porto. Eu ouvi uma pessoa dizer em público, o professor Helder Pacheco, na segunda-feira, na apresentação do seu último livro, uma frase que eu já tinha dito muitas vezes em público e em privado e que eu juro que não estou a plagiar apenas porque tivemos os dois a mesma ideia, é que a primeira prioridade para o Porto é o emprego, a segunda é o emprego e a terceira é o emprego. Mas, dizia eu, não há nenhuma possibilidade de relançar essa presença do Porto e essa economia do Porto que não seja apoiando uma política cultural séria de envolvimento da cidade. O caso de distinguir o Porto há de ser em grande parte só um pequeno comentário. Eu faço essas duas perguntas porque, muito sinceramente, depois da sua primeira apresentação, eu fiquei sem perceber se há mais coisas que o aproximam do Dr. Rui Rio ou se há mais coisas que o separam. Ou seja, e não sou o único que tem essa percepção, e um pouco em resultado da entrevista que deu ao Jornal de Notícias. Afinal de contas, o que é que o Dr. Manuel Pizarro é de assim tão diferente, até porque vem do partido mais à esquerda, relativamente ao atual Presidente da Câmara do Porto? Como é que você consegue dissipar essas dúvidas que Eu acho que haverá muitas oportunidades para eu explicar qual é a política que proponho para a cidade do Porto, e estou a fazê-lo já hoje aqui, felizmente, graças a esta ocasião que também dou aqui no Polo Norte, aliás, um programa que tem um nome muito feliz. Mas é evidente que a diferença é absolutamente radical, porque, desde logo, independentemente dos projetos e das ideias de conteúdo que são essenciais em política, prioridade à economia, prioridade à coesão social efetiva, há uma enorme diferença de estilo. Eu acredito na participação dos cidadãos. Deixa-me só fazer mais uma pergunta. Qual é essa que foi melhor, como balanço autárquico, do Rui Rio no Porto ou do Dr. Menezes em Gaia?
Essa é uma pergunta muito difícil, porque se estivéssemos a falar da minha área profissional, e eu vou só usar isto como bordão, eu diria que, em última instância, num prazo longo, avalia-se pelos resultados e não pelos processos, não pelos métodos. Isto é o que eu quero dizer, sei lá, deve-se avaliar a política de saúde, melhor do que dizer quantas consultas se fez ou quantos doentes foram operados, é quais foram os resultados em saúde de uma determinada população. Se avaliarmos assim, Gaia é uma desgraça. Tem ainda mais desigualdade social que o Porto. Tem o dobro dos desempregados do Porto. É o município do país com o maior número de desempregados. Tem uma Câmara profundamente endividada. Veremos os resultados do final do ano, mas especula-se que está até mais endividada que a Câmara de Lisboa, em valor absoluto, o que é absolutamente espantoso, e olhando para isso, não é possível valorizar essa gestão autárquica, embora eu consiga olhar para alguns aspectos da gestão autárquica de Gaia. Eu gosto, como está a Marginal e como está a zona junto às praias, eu acho que melhorou muito em relação ao que estava antes. Bem, a zona da Avenida da República melhorou muitíssimo em relação ao que estava antes, e a zona em torno do Corte Inglês seguramente ganhou fóruns de cidadania que foi não um tinha. projeto rejeitado pelo Dr. Rui Rio. Exato, e muito mal rejeitado pelo Dr. Rio. Olha, o Dr. Manuel Pizarro não o vai rejeitar com toda a certeza se tiver a oportunidade de o retomar para o Porto. David, rest my case. Mas acabou por me dar a dica para a minha pergunta, porque eu, ao contrário do Manuel Carvalho, estou muito mais interessado nas diferenças com Luís Filipe Menezes do que propriamente com Rui Rio. Acho que já vai perdendo importância, enfim, no próximo ano. E, na verdade, há pessoas que dizem que a luta do próximo ano será uma luta entre uma abordagem de rigor e uma abordagem de despesismo. Confirma? A minha abordagem não será seguramente despesismo, isso é verdade. Mas eu aprecio uma abordagem de rigor. Eu gosto de contas feitas à moda de Porto. Isto é, eu acho que nós, quando encomendamos uma obra, um investimento público, temos que saber fazer as contas desse investimento público. Na vantagem. Agora, a diferença será que a vantagem não é estritamente contabilística. Há vantagens que são vantagens sociais. Isto é, eu aprecio que a Câmara do Porto tenha diminuído o seu endividamento. Mas eu preferia, com franqueza, que a Câmara do Porto devesse mais um bocadinho mais de dinheiro, 10 ou 20 milhões de euros a mais, e tivesse com isso recuperado o mercado de molhão. Ou tivesse construído o centro de congressos, que é indispensável no Porto para atrair um turismo mais qualificado à cidade. Eu acho que é este equilíbrio. Agora, o que eu acho é que tem que haver transparência nisto. O que eu acho é que não se pode gastar o dinheiro da Câmara para ter gigantescos gabinetes de assessores, para ter campanhas mediáticas que custam fortunas e que depois não têm nenhum resultado que não seja, afinal, a promoção política daqueles que são os principais responsáveis. Eu, candidato-me à Câmara do Porto, sem nenhuma outra ambição política do que a de ser Presidente da Câmara do Porto. Até porque eu devo dizer que não acho que haja nenhum lugar melhor na vida política portuguesa, não há nenhum lugar em que eu me sentisse mais honrado do que o lugar de Presidente da Câmara do Porto. Isto não é um trampolim para andar a fazer outras coisas, não é uma segunda escolha. Eu não me candidato à Câmara do Porto porque já não posso ser candidato a outra coisa qualquer. Esta é a minha primeira escolha. Mas não acha que os cidadãos do Porto poderão estar um bocado cansados de uma certa visão de austeridade, enfim, agora é a palavra que está na moda, de Rui Rio, e que se calhar veriam com bons olhos um certo discurso expansionista e de investimento que Luís Filipe Menezes está a tentar trazer também para o Porto? Sim, mas o problema é saber em que bases é que se assenta esse discurso expansionista. Eu acho que os cidadãos do Porto desconfio que não quererão pagar mais 50% na sua fatura da água. Que é o que acontece. Em Gaia, a fatura da água custa mais 50% que no Porto. Se as pessoas que pagam hoje 50 euros querem pagar 75 euros... Em todos os escalões ou só nos escalões mais altos? Em todos os escalões. E é na fatura da água e não no preço da água. Chama a atenção para essa precisão. O preço da água é até mais ou menos igual entre as duas cidades, ou até, enfim, a fatura da água, que é o que releva para o cidadão, que é o que nós pagamos, é 50% mais cara em Gaia. Eu acho que nós temos que fazer esse justo equilíbrio. Eu acho que há investimentos que se justificam, cuja natureza de utilidade para a cidade e de vantagem para a cidade é evidente. Há outros que não têm nenhuma justificação e têm apenas a ver com a gestão de um espaço mediático que, do meu ponto de vista, faz parte da política do passado e não da política do futuro. A minha visão para a política do futuro é que o que vai ser valorizado é a participação dos cidadãos e o envolvimento dos cidadãos. Aliás, eu diria que esse é o tema essencial da política do Porto nos próximos anos. O Porto foi grande ao longo da história nacional porque conseguiu ter sempre uma população, pessoas individuais e pessoas coletivas, instituições, com uma grande participação na vida pública, e acho que talvez tenha sido o maior erro do Dr. Rui Rio, foi precisamente esse divórcio em relação à iniciativa dos cidadãos. A minha ideia, ao contrário, é voltar a Câmara para a iniciativa dos cidadãos. Há muitas coisas para fazer no Porto, com muito valor, que envolvem uma despesa
pequeníssima. Eu posso dar exemplos. O Prémio Internacional de Arquitetura. Isso chama-se notícias para ocupar páginas de jornais. Eu não estou a dizer que o prémio não seja interessante, esse prémio será interessante, esse e muitos outros. Mas isso, francamente, o Presidente da Câmara de Gaia já podia ter feito um Prémio Internacional de Arquitetura, porque, enfim, não me parece que seja necessário ser Presidente da Câmara do Porto para fazer um Prémio Internacional de Arquitetura. Considero isso, enfim, coisas para ocupar páginas de jornais, mas quero que dou um exemplo de uma coisa que me parece absolutamente muito rápido, absolutamente útil. Temos o Silo Alto, cuja concessão acabou. O Silo Alto hoje pertence à Câmara e não tem custos. O Silo Alto tem um custo de ocupação baixíssimo. O Silo Alto não tem custos de ventilação, é aberto, não é? Os cidadãos do Porto conhecem. Não tem praticamente custos de iluminação, só tem que ser